Meu nome é Maísa, sou nutricionista na APAE de Belo Horizonte e hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre o planejamento de compras nesse contexto que a gente está vivendo da quarentena, do isolamento social. É muito importante essa etapa de planejar as nossas compras, tanto em supermercado quanto em sacolão, justamente pelo fato da gente não dever ficar saindo muito de casa, né? A saída tem que ser por um motivo muito plausível. Então, inicialmente, acho importante você elaborar uma lista, né? Abre a sua despensa, a sua geladeira, observa o que você já tem, o que está faltando, né? Tente mentalizar ou planejar mesmo, anotar o cardápio que você deseja colocar em prática nas próximas semanas, né? Tendo em mente também a quantidade que você pode gastar. Considerando a compra de vegetais, nesse momento é interessante priorizar aqueles que têm uma durabilidade maior, né? Alimentos que demoram mais para estragar. Então, alguns exemplos são a abóbora moranga, a abobrinha, a couve-flor, o brócolis, que inclusive está na época agora, às vezes é mais fácil de achar, por um preço mais acessível também. No caso dos vegetais folhosos, repolho, acelga, né? São vegetais que, dependendo dos cuidados que você tiver, duram até mais de uma semana dentro da geladeira. E como nós podemos fazer com relação aos demais vegetais, né? Como aumentar a conservação deles? Uma dica que eu gosto muito de repetir para a gente colocar em prática é uma técnica chamada branqueamento. Por que fazer o branqueamento? Porque é uma técnica em que a gente consegue aumentar muito a vida útil dos vegetais, preservando a qualidade nutricional deles, além da textura, das propriedades sensoriais, né, desse alimento. Então, como que a gente faz essa técnica? Você tem que fazer a higienização do alimento, né, inicialmente. Depois você vai cortar esse alimento da maneira em que você pretende utilizar, tá? Da maneira mais uniforme possível. E depois disso, você vai colocar esse alimento numa panela com água fervente por 2 a 3 minutinhos no máximo. Passado esse período, você vai colocar esses alimentos numa peneira, né, para escorrer, e vai depositá-los em um recipiente com água bem gelada, para a gente poder interromper o cozimento desse vegetal. Depois desse processo, é só separar as porções, né, desses vegetais branqueados em sacolinhas plásticas próprias para alimentos ou em recipientes plásticos com tampa e colocar no seu freezer, né? E geralmente o que a gente pode branquear? Abóbora moranga, abobrinha, chuchu, cenoura, berinjela. No caso de vegetais folhosos, não é interessante fazer o branqueamento da folha inteira, né? Optar por picar as folhas, e folhas que geralmente toleram bem o branqueamento são a acelga, o almeirão, o espinafre, a couve-manteiga também. E é uma maneira da gente sempre ter vegetais pré-preparados, né? É uma mão na roda para a gente cozinhar e para ter refeições mais saudáveis também. Outras opções interessantes da gente considerar de incluir nas compras nesse momento são vegetais conservados na água. Algumas marcas já disponibilizaram isso no mercado, então a gente já encontra nessas condições ervilha, milho, grão de bico, né, que são alimentos muito versáteis para a gente incluir em preparações. Uma outra opção que eu acho interessante incluir nas compras são os ovos, né, que são alimentos com proteína de excelente valor biológico, muito versáteis, e a gente consegue uma durabilidade considerável também, né? Só é interessante não conservar na porta da geladeira, tá? E não higienizar os ovos imediatamente após as compras, né? Lavar em água corrente apenas no momento em que você for utilizar esses ovos em alguma preparação.
E com relação a carnes, quando, né, a gente for comprar, é interessante também congelar as porções que forem ser utilizadas nas preparações, nas refeições, né? Porque a peça inteira da carne vai dificultar a utilização e a gente não pode ficar descongelando e congelando novamente carnes, justamente pelo risco de contaminação. Então, essas são algumas das dicas que eu gostaria de deixar hoje. Acho interessante a gente aproveitar esse momento para família cozinhar junto, né? Aproveitar mais as refeições em conjunto, inclusive colocando a pessoa com deficiência para participar desse processo. E é isso que eu queria falar hoje. Um abraço para todos, cuidem-se.